Começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência desta semana, que vai começar excepcionalmente no sábado, dia 7 de setembro. No domingo eu vou estar num compromisso, não vou conseguir subir o programa, então eu vou subir no sábado à noite esse programa Independência, que é quando vocês podem me ouvir. Maravilha, maravilha! Já estamos no ar e o programa Independência de hoje vai falar de um tema engraçado, eu acho, um pouco, sei lá, porque doença ou sem vergonhice? Você já ouviu falar que você usou droga porque você é sem vergonha, ou você bebe porque você é sem vergonha, vagabundo, cachorro, etc e tal, mentiroso? Então, é sobre isso que o programa Independência de hoje vai falar. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir aquele repão pesado de Marco Melo. É sempre assim a dicção ativa. E já já a gente vem com o programa Doença ou Sem Vergonhice. Sabe, companheiro, quando a gente olha pro passado da ativa, as loucuras, as insanidades, sabe aquele arrependimento, aquela dor no peito? É foda, mano, mas é a minha história. Hoje é diferente, Irmandade, porque eu conheci vocês. Hoje é só por hoje. É sempre assim, a dicção ativa. Medo de tudo, medo de todos. Medo do trafica, medo da vida. A dicção ativa. Zero à esquerda. Furto, corre, treta. Bujão de gás, bolsa da mãe. Cofrinho da filha. Dinheiro do aluguel, tudo pra mais uma. A vida se resume a mais 10 reais. A vida de louco, atrasalado. É sempre assim, a dicção ativa. É só, corre e mais corre. Mais um gole, mais uma dose. Mais uma tentativa, a dicção ativa. É sempre assim. Medo de tudo, medo de todos. Perspectiva zero. Sentimento zero. Empatia zero. Euforia é o tédio. É só paranoia. Comprada dose a dose. Trago a trago. Teco a teco. Biqueiro e boteco. É sempre assim, a dicção ativa. Medo de tudo, medo de todos. Perspectiva zero. É sempre assim, a dicção ativa é foda, mano. Mas hoje não tem mais essa, velho. Hoje não tem mais corre. Hoje não tem mais pesadelo. Hoje não tem aquele troço engosfado na garganta. Aquela amargura, aquele tédio. É sempre assim. A dicção ativa não tem jeito. Só tem uma maneira, que é uma nova maneira. Uma nova maneira de viver.
Vamos, companheiro, vamos, companheirinha, vamos sair dessa vida, porque a adicção ativa não tem futuro. Corre com nós, cola com nós, no caminho eu te explico. Se você gosta do programa Independência, saiba que pode segui-lo e pode curti-lo em várias plataformas de podcast. Estamos no podcasters.spotify.com. Procure o programa Independência que você vai encontrar lá. Estamos no YouTube, youtube.com/programa Independência. Também estamos no Spotify, spotify.com. Vá no buscador e procure o programa Independência pelo Spotify. Também estamos no Google Podcasts. Vá pelo buscador do Google Podcasts e coloque Programa Independência. Você vai achar a gente lá. Curta nossas redes sociais. O Programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcoacemelo69. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Chique, voltamos com o programa Independência. Você ouviu? É sempre assim a dicção ativa. Quando eu fiz esse repão assim, bem de improviso, sabe? A letra veio na hora. Eu ouvi o beat lá e eu falei, mano, aqui encaixa, né? Uma música sobre ativa, velho. E aí saiu isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do resultado. Eu achei daorinha. Beleza, maravilha, tamo junto. Fião, o tema de hoje eu já vou responder logo no começo, tá? Pra não ter que ficar aí fazendo expectativa não. É doença. Adicção, alcoolismo, dependência química, que é a mesma coisa de adicção e alcoolismo. Um alcoólico é dependente químico do álcool e o adicto é dependente químico total flex. Aí pode ser do álcool até pílulas, somos adictos e por qualquer coisa que a gente queira. E existe também, e a gente já falou bastante sobre isso, adicção por jogos, aí ó, não é substância. Adicção por comida, é substância, mas não tem princípio ativo, sabe? Adicção por pessoas, codependência, ó, a adicção se manifesta de várias maneiras, galera. Então, quando a gente fala de doença, a gente está abrindo um leque enorme. Então, quando a gente está falando se é doença ou sem vergonhice, primeiro vamos definir a doença. Eu vou falar aqui hoje sobre adicção. Eu não vou entrar nas outras adicções. Eu vou fazer a adicção por substância alteradora de humor dentro da visão dos 12 passos de NA. De Narcóticos Anônimos. É a irmandade que eu mais estudo a respeito. Também estudo bastante do AA, tá, galera? Os companheirinhos do AA que não se sintam ofendidos com isso. Mas eu vou me basear, para começar, nos sintomas da adicção. Pega seu livro azul de NA, página 24, se você tem a versão nova, a 6ª edição, e veja lá no primeiro parágrafo, né? Sentíamos que podíamos parar quando quiséssemos, apesar de todas as evidências em contrário. Aí já fala um pouco dessa doença, né? Porque se o cara, contra a vontade dele, sai pra usar, isso aí é o que? É sem vergonhice, velho? Ou o cara tá impulsionado por uma coisa muito maior do que ele? E aí, estudando a doença da adicção, a gente vai entender que é uma doença sistêmica, que ela pega todos os campos da vida do cara, o campo emocional, o físico para começar, né? Eu vou falar por mim, eu tinha uma única certeza quando eu acordava ali na ativa, que eu ia tomar uma.
só pra ver como ficava o pé, só pra parar de girar essas borboletas dentro do estômago. É uma sensação horrível você precisar da substância. Essa já é a parte de compulsão. Essa é a parte da doença física, mas ela também tem a parte mental, emocional, e ela tem a parte espiritual. Então, se é uma doença que pega todos esses aspectos, por isso que começa no primeiro passo mexendo no físico, no segundo passo mexendo no mental e emocional, e no terceiro passo mexendo no espiritual. Total egocentrismo, né? Obsessão, compulsão, egocentrismo. Esse é o tripé da doença. Então é doença, tá? Olha só os sintomas, os 11 sintomas da doença da adicção, segundo a página 24 do livro azul: negação, substituição, racionalização, justificação, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, degradação, isolamento e perda de controle. São todos os resultados da nossa doença. Então, portanto, você vê que até no livro azul se trata a adicção como uma doença. Então, o título do programa de hoje é uma provocação que eu tô fazendo: doença ou sem vergonhice, velho. Eu vou chegar na sem vergonhice ainda, tá, companheiro? Não pensa que eu vou livrar sua cara, não, porque também tem sem vergonhice nessa parada. Porque a doença da adicção traz esse componente. Não adianta, manipuladores sem vergonha, cachorro vagabundo, não tenha dúvida. Movidos por uma doença? Claro. Mas e aí? Qual que é essa sutileza? Quando é sem vergonhice, quando é doença? Quando a gente pode atribuir todos os nossos comportamentos a uma doença sistêmica, e quando a gente tem, assim, o poder de decisão. Porque a doença da adicção mexe muito no sagrado livre-arbítrio. Velho, você pode falar que uma pessoa que sai de casa de manhã e ele sabe que ele vai se lascar se ele tomar um dedal de pinga, e ele entra no boteco no primeiro momento, já vai e toma uma dose, ele sabe onde ele vai parar, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que vai dar ruim, velho. Ele sabe que ele vai se lascar quando ele tomar aquele primeiro gole, mas é maior do que ele, mesmo assim ele vai. Isso aí é uma pessoa sem nenhum livre-arbítrio. Concordam comigo ou não? Você acha que você tinha livre-arbítrio quando você usava, companheirinho, companheirinha? Não tem condição. O seu sagrado livre-arbítrio foi tirado de você, foi expurgado da sua vida, movidos por essa maldita dessa doença, né, companheirinhos? Então, dando continuidade, né? Doença ou sem vergonhice, né? É disso que a gente está falando aqui. Então, acabamos de explanar que realmente a pessoa não tem muita escolha, tá? Só que, qual que é a única coisa que precede um grupo anônimo? Aí eu extrapolo para todas as irmandades. Qual que é a grande autoridade? Não é um poder superior, amoroso? Não é isso que fala a segunda tradição? Então, filhão, graças a Deus, você foi pinçado daquele lugar da onde você veio para chegar numa sala anônima. Então, aí começou, porque eu acho que Deus gosta, porque Deus criou o livre-arbítrio. Já que tem um criador, né? Se a gente partir do princípio que existe um criador, né? Esse Deus amoroso, e que ele sabe de todas as coisas, né? Vamos partir desse princípio. E que você estava num grau lascado, e agora eu vou falar de mim. Eu estava lascado, sem livre-arbítrio, e Deus criou também o livre-arbítrio. É do interesse de Deus que o ser humano tenha livre-arbítrio. E quando Deus me viu lá, sem chance, sem maneira de sair daquele atoleiro onde eu mesmo me enfiei, o que aconteceu? Ele deu os pulos dele, porque Deus dá os pulos dele, hein, velho? E os pulos de Deus eu vou te falar, velho. Ele deu os pulos dele e devolveu-me essa sanidade momentaneamente, ao me colocar dentro de um programa de 12 passos, dentro de um programa de vida nova. É sobre isso o livre-arbítrio
dado por Deus para mim de volta. Então todo companheirinho, toda companheirinha que é empurrado para dentro de uma sala ou cai de paraquedas dentro de uma sala, acredite, não é paraquedas, companheiros. Não é de paraquedas que você chegou naquele local. A gente chega lá por um propósito maior, que é justamente ser devolvido, né, à sanidade. E vamos chamar a sanidade aí de voltar a ter escolhas na vida. Porque uma pessoa que não tem escolha, que está sob os efeitos totais da doença, e essa doença se manifesta na sua última análise em uso de álcool e drogas, velho, não tem escolha. O cara desse não tem escolha, filho. Só que Deus deu o pulinho dele e botou você numa sala anônima. A partir de então, o que começou a acontecer? Você foi vendo outras pessoas que também tinham esse denominador comum chamado doença da adicção ou do alcoolismo. Essas pessoas estavam no mesmo estado da onde você está vindo, e essas pessoas te contaram que através deste programa conseguiram voltar a ter escolhas na vida, voltaram a ter livre-arbítrio, voltaram a poder escolher se usa ou se não usa. Olha que bacana. É fácil no começo? Não é fácil, velho. Ficar 90 dias limpo é pra grandão. Não é pra pequenininho, velho. Tem que ter muito embalo com Deus, sabe? E coincidências acontecem para que tudo dê certo, sabe? É só continuar voltando, é só acreditar, é só pegar a esperança que chega no segundo passo e trazer ela para sua vida, sabe? E essa esperança se vê através justamente no segundo passo, quando a gente fala do guia para trabalhar os passos, que os outros me contam como funciona o programa. A hora que o outro contou, olha companheiro, Marcão, velho, eu era mais louco que você, velho. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mano, eu roubei, eu putei, eu fiz isso, eu me prostituí, eu falo, caramba, mano, e você tá limpo, velho? Tô limpo, brother, você acredita? Eu tô limpo, brother. É isso, velho, é sobre isso. Você pega a força do outro, você pega a fé do outro pra começar a voltar a si. Porque vamos falar, sonâmbulos, adictos na ativa são sonâmbulos. Eu falei sobre isso no programa passado. Os caras estão ali morto-vivo, velho, sem saber pra onde ir. Tá semi-dormindo, velho, tá naquela ilusão. E eu não tô falando só dos vagabundos da Cracolândia, não, dos caras que estão lá já em situação de rua, não. Tem sonâmbulos em mansões, velho. Tem sonâmbulos andando de carrão, velho, de carro importado, tem sonâmbulo de Corolla pra cima e pra baixo aí, mas é sonâmbulo igual, velho. A doença não quer nem saber qual que é a quantidade de dinheiro que tem no seu banco, nego, velho. Simplesmente ela vai acabar com qualquer um aonde ela dominar. A doença é o poder destrutivo, velho. Vamos chamar aí, a doença é o verdadeiro diabo na vida de um adicto, velho. Se tem diabo no mundo, ela chama doença da adicção ativa, velho. E eu não tô falando que, claro, o seu uso vai ser amaldiçoado a partir do momento que você entrar numa sala anônima. E essa é uma verdade, mano. Nunca mais você vai usar gostoso, velho. Mas essa maldição da doença da adicção numa pessoa não é tão maldita assim. Eu falei já sobre isso. Eu me sinto um abençoado por ser adicto, velho, porque eu encontrei uma outra maneira. Eu tenho uma fórmula mágica e divina e espiritual em que eu posso me tornar uma nova pessoa, uma pessoa boa, né? Um membro produtivo, digno da sociedade. É disso que se trata o programa. É transformar um sem vergonha, um vagabundo, e uma pessoa digna, e uma pessoa produtiva. Então aí a gente começa a pegar no negócio da sem vergonhice. Porque, velho, vamos falar real. Eu falei que realmente um adicto da ativa, ele não tem muita escolha. Mas, brother, eu posso falar por mim, brother. Toda vez que eu tinha uma bifurcação na minha vida,
e as bifurcações são muito comuns na vida de um adicto nativa. Eu acho que deve ter uma horda de espíritos generosos e santos, sei lá, anjos, meu, sempre olhando pra você e falando: Marcão, não vai lá, velho, vai dar ruim, velho, não vai lá, vem aqui, vem aqui. Sempre eu tive essa noção de que eu tinha um outro caminho. E o que o bonito fazia? Escolhia o caminho fácil, escolhia a porta larga. Então, quando eu falo de sem vergonhice, de uma pessoa nativa, tá? Porque depois eu vou falar do sem vergonha limpo, porque também tem, viu? E eu já fui esse cara aí, e às vezes eu posso flertar com essa sem vergonhice. E aí é pior ainda, porque aí você já sabe da pegada, sabe? Mas vamos lá pra sem vergonhice do cara da ativa, tá? A sem vergonhice do cara da ativa é essa daí que eu tô falando, que eu via realmente uma luz que tentava me guiar pro lado contrário da onde eu acabava indo. Ou seja, existia de certa forma ainda algum tipo de escolha. Ou então Deus estava falando: mano, você tem livre-arbítrio, cara. Não tome esse gole, sabe? Não entre nesse carro. Não roube isso aí. Não faça aquilo lá, sabe? Sempre eu ouvia essa voz e eu ignorava essa voz. Então, nesse ponto, eu posso dizer que é doença e é sem vergonhice ao mesmo tempo, sabe? Porque, mano, eu vejo assim, pais de família que optam por não pagar o leite da criança, velho, pra ir usar droga. É doença, não tenha dúvida, porque eu tenho certeza, porque esse cara vai entrar em recuperação, ele vai olhar pra isso no passado lá, e eu conheço muitos companheirinhos e companheirinhas que vão fazer esse inventário moral aí e choram por lembrar do que foram capazes de fazer movidos pela doença da adicção. Esse tipo de atitude, por exemplo, né? De você deixar de pagar uma escola de uma criança, né? Eu tenho a minha história, que também não é muito diferente da de vocês, sabe? Eu deixava de pagar aluguel para depois ter que ficar manipulando família, sem dinheiro para pagar o aluguel, né? Usando o dinheiro do aluguel, trocando todas as minhas coisas, sabe? Aí é que tá o limite entre o que é doença e o que é sem vergonhice é muito sutil. E só cada um pode saber até que ponto que estava sendo um tanto sem vergonha ali na ativa. Agora, na ativa é mais difícil falar. E aí, vamos falar um pouco dos familiares, né, cara? Porque esse conceito de ser sem vergonha vem muito dos familiares e da sociedade em geral, que não tem conhecimento sobre a doença. Porque, vamos falar real, companheirinha, vamos falar a verdade. Quando se olha de fora, sem informação e sem conhecimento, as atitudes de um cara da ativa é de uma sem vergonhice danada, velho. Vamos falar real. Nos olhos da sociedade, nos olhos da sua mãe, por exemplo, nos olhos da sua esposa, vendo você pegar o dinheiro do seu salário em vez de comprar o leite do filho dela e usar droga, isso aí não é vagabundagem, velho? Ah, vamos falar a verdade, aos olhos dele é. Claro, falta de informação, não tenha dúvida. E é por isso que existe o programa Independência, companheiros. É por isso. Porque justamente informar que existe um negócio chamado doença da adicção, que a pessoa perde completamente a estribeira, não pensa com a cabeça. E aí vamos entrar nessa coisa da cognição e do desejo e da vontade, né? Porque movido pela parte compulsiva da doença e pela parte obsessiva, porque vamos falar real, às vezes o cara trabalhava a semana inteira sem usar, ainda a doença não tava naquele nível de todo dia, sabe? Trabalha a semana inteira, mas na segunda-feira ele já tá pensando na sextou, mano. Então isso é obsessão, não é compulsão. Porque a compulsão ela se manifesta depois que ele toma o primeiro gole.
que ele dá o primeiro trago, que ele dá o primeiro teco, que ele fuma o primeiro beck. Aí é compulsão. Antes disso é obsessão. Então um cara que tava, vamos chamar de limpo, vai, a semana inteira ele não usou, mas ele já marcou hora com a doença dele na sexta-feira. A doença dele já tem hora marcada. Sexta-feira, filhão, deixa com nós. A doença fala pro cara. Então, ele já vai alimentando isso aí. E aí, às vezes ele recebe nessa semana o salário. Se ele receber na sexta-feira, perdeu. Esse salário já era. Porque ele vai tomar o primeiro gole e aí ele entra no processo compulsivo, que é a parte física da doença. E aí ele perdeu completamente a noção de certo e errado. E olha, uma coisa que é muito interessante da doença é que ela baixa o sentimento da pessoa. Ela induz sentimentos falsos, né? Euforia ou depressão, ou seja lá, alegria de bêbado, né, meu? A gente usa drogas e bebidas para induzir determinadas sensações e sentimentos e emoções. Agora, as emoções verdadeiras, elas vão sendo camufladas pelo uso de entorpecente e de álcool. Camufla, velho. Porque uma pessoa que faz aquilo que eu acabei, esse exemplo, né, que triste, que eu já ouvi muito, do cara pegar o dinheiro da família e usar droga com o dinheiro do mês, velho. Um cara desse não tem mais sentimento. A doença tapa totalmente esse sentimento. E aí entra no modo sem vergonha. Porque, filho, é triste, né, mano? É triste. Você usar o dinheiro do mês, da família, velho. E aí depois, mano, o cara tem que rebolar. Aí vem a rebordosa, a ressaca, o arrependimento, a ressaca moral, o chororô. Eu não queria, mas não queria, mas porra, você ficou a semana inteira sem usar. Chegou na sexta-feira, você manipulou, deu um jeito e foi usar porque você quis. Quando a gente fala desse porque você quis, tá nessa sutileza, tá nessa tênue linha que separa a doença da sem-vergonhice. Existe um pseudo, né, um pequeno livre-arbítrio? Existe. Mas a pessoa opta por usar, porque aí entra a doença que é mais forte que o cara. Nossa, é difícil falar sobre esse tema, porque esse limite é realmente difícil de entender, velho. Como que um cara inteligente que nem eu optou por fazer as cagadas que eu fiz, mano? Não dá pra entender, velho. Eu fiz muito quarto passo pra entender os meandros da doença dentro do meu coração, dentro da minha psique, pra tentar me perdoar por tantas coisas erradas que eu tive que fazer movidos por essa doença, ora sem vergonhice. Então, eu mesmo, hoje eu confesso que muitas das vezes, e aliás, eu permiti ser levado pela doença. A verdade é essa. Então, a minha sem vergonhice, agora eu tô falando de mim, foi justamente dar linha pra essa pipa, velho, que eu sabia onde eu ia parar. Quando eu comecei a empinar esse papagaio, eu sabia até onde ele podia subir. E eu fiz o quê? Eu comprei 3 carretel de linha. E falei, vai filha, vou soltar, sobe à vontade. Isso aí foi minha sem vergonhice, vai. Eu confesso, movido por uma doença, não tenha dúvida. Só que eu só fui descobrir isso quando eu conheci o programa. E o próximo bloco eu vou falar justamente como que é se livrar dessa sem vergonhice, ou então às vezes ser seduzido pela sem vergonhice da doença mesmo limpo, e acontece muito. Vamos ouvir um som de recuperação, já a gente volta. O Cego Ego, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. Na corte do rei Ego, o bobo é o próprio eu. Sentado em seu trono de plástico,
Encontra-se o ego cínico lúgubre, enxerga bem, mas é cego consigo, pois seus olhos são voltados pro umbigo. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou essa déspota? Tem uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 bobo. Que coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Na corte do rei ego, o bobo é o próprio eu. Com o meu chapéu de guizos, com minhas roupas coloridas, com meu calçado de contas torcidas, sou o bobo da corte da vida. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou esta déspota? Deu uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 bobo. Que coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Na corte do rei ego, o bobo é o próprio eu. Sentado em seu trono de plástico, encontra-se o ego cínico lúgubre, enxerga bem, mas é cego consigo, pois seus olhos são voltados pro umbigo. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou esta déspota? Deu uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. Vem comigo! O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 bobo. Que coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Maravilha, maravilha, voltamos com o programa Independência e ouvimos aí a música de Rodrigo Dias, letra minha, Cego Ego, participação de Grazi. Segue o Rodrigão lá no Instagram, Rodrigo Dias 7 Lagoas, ou então também a banda dele, Capital Brasil. Maravilha. Negos, vou te falar, velho, essa música Cego Ego tem tudo a ver com sem vergonhice, cara. Porque, olha só, é o livre-arbítrio que eu falei, velho. É cego, mano. O ego é cego. E eu acho que o mecanismo da sem-vergonhice é justamente esse que é tratado no terceiro passo. O total egocentrismo, velho. Esse é o núcleo, mano. Não adianta. Claro, tem compulsão e obsessão? Não tenha dúvida. E não é fraca. Não é fraca, não. Só que o ego é o grande problema do adicto. E aí o ego é cego. A música já falou isso, mano. E aí eu boto um cego pra me guiar.
Isso é ser sonâmbulo. É ficar no modo egocentrismo. E o modo egocentrismo, não tenha dúvida, é sem vergonha, mano. Se tem um nego que é sem vergonha, é o meu ego, velho. Mas ele é necessário. Ele é necessário pra compor o meu ser. Só que eu tenho que ter o eu. O eu tem que controlar. E o eu é o livre-arbítrio. É a minha capacidade de escolher entre o sim e o não, o certo e o errado. E aí, maravilha, né? Voltamos do limbo, né? Porque chegamos numa sala anônima. Encontramos uma nova maneira de viver. E aí começa tudo no pedido de ajuda. Comecei a desenvolver uma humildade, porque eu tô pedindo ajuda, porque eu confesso que não tenho capacidade de escolher, né? Isso é o programa. O programa se baseia nisso. Eu, no primeiro passo, a segunda parte do primeiro passo, eu admiti que eu não tenho domínio sobre a minha vida, velho. Se eu admito realmente que eu não tenho domínio sobre a minha vida, eu preciso de quem? De outra coisa, de outra pessoa, de um Deus poderoso, amoroso, que vai me conduzir, filho. Eu não dou mais conta, eu entrego, nego, sabe? E aí é que tá trabalhando no meu egocentrismo, né? Ou sem vergonha. Daí, velho, vamos falar a verdade. O cara entrou em recuperação, ele encontrou um padrinho e agora, puta, maravilha, né, velho? Começa com aquela maravilha dos 30 dias, né, mano? Tem até uma reflexão diária lá que fala sobre isso. Muito legal, aliás, né? Só que a ficha cai. Essa maravilha dos 30 dias passa, né? E eu até estenderia a maravilha dos 90 dias. E no meu caso foi a maravilha do primeiro ano. O primeiro ano em recuperação, nossa senhora, é outra vida, velho. Para de usar droga, o dinheiro volta pro bolso. Para de fazer atrapalhada. Então, meu, as pessoas começam a te ver com outros olhos. Tudo isso é maravilhoso. Só que a vida como ela é, ela vai voltar a acontecer, né? E aí eu começo a ter de novo aquelas escolhas, velho. Ferrou. A vida começa a bifurcar de novo. Só que eu tô limpo, brother. Eu tô limpo agora. Eu não preciso mais optar por usar droga. Apesar de alguns de nós optarem novamente por esse caminho que já se mostrou totalmente equivocado. Por que uma pessoa em recuperação, às vezes por anos, acaba optando? Porque é uma opção, fio. A partir do momento que você saiu do período compulsivo da doença, ou seja, fez 90-90, tá 90 dias limpo, acabou a piada, fio. Não tem mais desculpa. Não dá pra você falar que porque você usou, porque você não teve... Não, você tem agora escolha. Você tem, você já tá 90 dias. Seu cérebro já tá se reconstruindo, negão. Pede ajuda, filho. O programa tá aí pra você pedir ajuda antes de usar. Aquela velha história. Então, não tem mais essa. O uso não é mais opção na sua vida. Se você optar pelo uso, aí eu vou te falar. Você já chegou no programa, você já sabe como funciona e ele começa no pedido de ajuda e você foi usar? Tá mais de 90 dias limpo, fio? Desculpa. Sem envergonhou. Você envergonhou feio, porque, velho, você sabe, ou seja, na verdade, o que significa se envergonhar, esse novo verbo que eu acabo de inventar? Se envergonhar significa deixar no modo egocentrismo. Voltou, né? Você pegou de novo o cavalo e botou pra conduzir a sua carroça, fião. É isso que você fez. Então, vou falar, uma pessoa que já conhece o programa Voltar ao Uso, ele tá sendo sem vergonha consigo mesmo, não é com o outro companheiro. Claro, com a família também, porque quem que vai sofrer depois é a família, né, nego? Se o cara recair, se tiver gente que ama ele, vai todo mundo sofrer junto. Porque aquele papo furado que muitos de nós contaram, que eu usei e só prejudiquei a mim mesmo. O cacete, não existe isso, velho. Prejudica um monte de gente. Existem até estatísticas aí que muitas pessoas já fizeram, cientistas, né?
de quantas pessoas um único alcoólico ou um único adicto prejudica. Varia em função do critério que o cientista usou, mas vai de 14 até 100 pessoas. Eu já vi estatísticas com até 100 pessoas que você prejudica. Então, mano, não tem essa de eu só prejudico a mim mesmo. Porque quando você usa um critério mais amplo, falando, você prejudica o Sistema Único de Saúde. Quando você prejudica, por quê? Porque você está optando por usar droga, você vai acabar onde? Vai acabar no SUS uma hora. Então, quantas pessoas estão envolvidas nisso? Quantas pessoas que estariam na fila, que deveriam estar na sua frente, e pela sua opção por usar droga, você acabou caindo no Sistema Único de Saúde e você botou as pessoas para trás da sua fila, sabe? Tá vendo quando o critério é mais amplo? O número de pessoas prejudicadas com a sua adicção ativa é enorme. Então, mas vamos usar as estatísticas mais conservadoras. 14 pessoas, sua mãe, seu irmão, seus primos, sua tia, seus filhos e tal. Já são, muita gente. Então, vamos parar com esse discurso que quando eu uso, eu só prejudico a mim mesmo. Porque isso não existe. Isso aí é balela, é papo furado, tá? Aí... usamos o exemplo do entre aspas, tá? Vamos botar sempre sem vergonha entre aspas, galera, porque eu quero que você não pense que eu tô chamando você especificamente de sem vergonha, tá? Mas sabe quem é sem vergonha? É a sua doença, companheiro. Então vamos botar entre aspas, porque a doença da adicção, ela é sem vergonha, né? Ela é manipuladora, ela é mentirosa, e a gente pode sim permitir a nossa doença, mesmo limpo, mesmo em recuperação, entrar no modo manipulador, no modo mentiroso, no modo sem vergonha. E olha, eu vejo muito disso acontecendo com os meus afilhados, comigo mesmo, com meu padrinho, velho. Ah, você acha que meu padrinho é perfeito? Não, ele já me contou. Não tem a via de mão dupla que eu falei no programa passado? O padrinho também, ele usa muito seus afilhados para partilhar das suas próprias dificuldades. Quando ele vai dar um retorno na sua dificuldade, ele fala da dele. E essa troca é muito interessante. E aí que o pedido de ajuda é a coisa mais importante para evitar que a minha sem vergonhice me faça ir para caminhos escusos, velho. Porque... usando droga ou não, eu posso, com as minhas escolhas equivocadas, também causar prejuízos para muitas pessoas. Hoje eu sou um membro da sociedade, de uma família, de um profissional, né? Pessoas estão junto comigo em vários campos da sociedade. E aí, um cara desse cai, ele derruba um monte de gente. E não que a pessoa vai ser derrubada, mas vai prejudicar. No mínimo vai deixar uma pessoa triste, né? Uma pessoa que te ama, né, velho? Então não vale a pena chegar a esse extremo. Porém, a sem vergonhice do meu caso pode ser em escolhas muito mais triviais. Às vezes, uma escolha pode ser simplesmente instalar aquele aviãozinho no seu celular. Eu falei isso na Adicção por Jogos. Olha só que escolha equivocada, velho. Instalar um joguinho de azar compulsivo, obsessivo no celular de um adicto em recuperação. Ah, vamos falar a verdade, velho. Às vezes nem é joguinho de azar, velho. Tem adicto que tem dificuldade com um jogo que nem dá dinheiro, que nem gasta dinheiro, mas fica horas. Eu vejo gente sair da sala, eu vou falar a real, sair da sala, ao invés de ouvir a partilha dos companheiros, faz uma cara de tédio e sai da sala e vai fumar um cigarro e liga o celular e fica jogando sei lá o que. Ah, velho, para, mano. Ainda bem que pelo menos tá na sala, mas isso aí, por exemplo, é uma escolha equivocada. Escolhas equivocadas é sem vergonhice quando a gente tá no cômputo da recuperação, fiel. Então, qual que é a minha escolha? É tá na sala? Pelo menos esteja na sala, filho. Eu sei, você tá fumando ainda, né? Mesmo estando 2 anos limpo, o cara tá fumando.
Meu, é uma escolha também, né? Equivocadíssima, mas tá fumando? Precisa fumar? Precisa, mas tem que ser no meio da reunião? Ah, ô meu, você não vai no cinema? Quando você vai no cinema, você não fica 2 horas sem fumar? Quando você vai viajar, não pode fumar no ônibus, nem no avião. Você não fica algumas horas sem fumar quando você tá no ônibus? Por que que quando você tá numa sala, você não consegue ficar 1 horinha apenas entre o tempo do começo da reunião até o intervalo? Vamos falar real, fio. Fumar no meio da reunião é sem vergonhice, porque você não precisa fumar naquele momento, né, meu? Então, olha quantas escolhas que a pessoa em recuperação pode fazer, que a gente poderia chamar de sem vergonhice, né? Às vezes a pessoa pensa que aquele ambiente de sala tá enfadonho, tá indo lá porque padrinho fala que é para ter frequência, o programa fala que é para ter frequência, mas o cara não está lá. Velho, fala com seu poder superior, pelo amor de Deus, velho. Esteja lá, cara. Tenta pegar gosto, porque presta atenção naquela partilha enfadonha. Olha com olhos, meu, positivos para você ver. Eu não conheço uma partilha que não me acrescente nada, sabe? Por mais que seja repetitiva, uma pessoa que fala sempre a mesma história, velho, ouça com o olho, ouça com o olho é foda, ouça com o ouvido espiritual, ouça com o seu ouvido espiritual, e você vai ver se essa partilha não vai te acrescentar, se não tem um recado, porque, meu, como que o poder superior consegue se manifestar pra você, companheiro? A gente não é Moisés, que Deus fala direto, abre o céu, vem aquela luz, Moisés. Não, eu não sou Moisés, cara, eu não consigo me comunicar direto com o Criador, velho. Eu tô anos-luz abaixo do Criador, então Deus, como não consegue se comunicar direto comigo, ele precisa de você, companheiro. Essa que é a sacada. E é aí que tá o tratamento da minha doença sem vergonha, sabe? Eu preciso estar lá de corpo e alma, sabe? Bom, eu sempre falo, enquanto o coração não chega, senta a bunda na cadeira e leva o corpo pra sala. Eu falo isso pros meus afilhados, filho. Ai, padrinho, não quero ir. Mano, põe aquela bunda na cadeira e ouça. Mesmo que o coração não chegar, mas 1 hora o coração chega. E quando o coração chega, logo depois vem a alma. Aí é lindo, velho. Aí é maravilhoso. Quando o cara tá de corpo, mente, coração e alma numa sala, fio, num grupo, ouvindo uma partilha, com os ouvidos espirituais bem abertos, prestando atenção, o que Deus tem pra ele naquelas partilhas, filho. Esse é o grande segredo da recuperação, nego. É o grande segredo da frequência em sala, sabe? E aí eu posso sair do meu padrão de sem vergonha, sabe? E eu nem vou entrar no mérito de companheiros que pegam recém-chegada, traem esposa, continuam roubando, continuam fazendo falcatrua, continuam traficando. Você sabia que tem isso tudo? Mesmo pessoas supostamente em recuperação. E eu vou falar por mim, eu mesmo traficar, eu não trafiquei, porque se eu pegar droga na mão, eu acho que eu acabo usando, nego. Mas eu já fiz várias desonestidades estando limpo. Só que não em recuperação, porque uma pessoa que faz as coisas que eu já fiz em recuperação não pode dizer que está plenamente em recuperação. Mas aí vai, se cagueta pro padrinho, toma 33 tapas na cara. Aí ele vai falar, ué, esse caminho aí só vai dar droga no final. E faz reparação, faz 10º passo todo dia, observa os padrões de comportamento sem vergonha, cagueta pro padrinho de novo, toma de 33 tapas na cara. Fio, desculpa. O programa é lento, o programa é de passos, o programa é um dia de cada vez, o programa é se caguetar, o programa é ter muita boa vontade para se prontificar a ser diferente, porque, mano,
até Deus poder tirar essa sem vergonhice lá no 7º passo de Marcão, vai muito chão, velho. Eu já tô há 12 anos com vocês quase, mês que vem eu vou fazer 12 anos, só por hoje, né? Se eu conseguir chegar no mês que vem limpo, eu faço 12 anos com vocês. E mesmo assim, eu tenho um monte de defeitos de caráter. A minha sem vergonhice ainda tá aí. Eu fui ensinado por vocês a fazer de conta que... E isso não é desonestidade, tá? Tá até na nossa literatura. Faz de conta que você não é sem vergonha, sabe? Faz de conta que você é honesto, Marcão. Faz de conta que você é fiel. Faz de conta que você é uma pessoa verdadeira, que não mente, que... Fazendo de conta, eu, quero fazer o oposto e escolho fazer o que não quero. Que é falar a verdade, que é ser uma pessoa idônea, que é ser uma pessoa que não trai, fiel. Faço isso às vezes contrariado, porque as tentações da vida estão aí, em todos os campos. No campo sexo-afetivo, no campo financeiro, no campo profissional. A gente tem sempre escolhas. E, de novo, tá nosso capeta chamado doença da dicção falando: vem aqui, ó o caminho fácil aqui, ó. Dá pra desviar uma verba aqui, ó. Dá pra fazer uma corrupçãozinha ali. Dá pra você ir pela direita ali, ó, e cortar a frente de todo mundo. Ó aí, ó. Não parece, mas é uma sem vergonhice que eu continuo cometendo. Querer ir na frente dos outros no trânsito aí, ó. Sem vergonha, Marco Melo, sem vergonha. Você precisa se policiar. E é isso, fazer diferente é fingir que você é bom, nego. E de tanto fingir... Meu padrinho falou isso. De tanto fingir, eu acabei se me tornando uma pessoa melhor, cara. Então, continua fingindo que você é bom. Continua praticando o bem, mesmo sendo contrariando, sabe? Contrariando a si, a sua doença. A doença fica brava quando você contraria ela. E ela tenta pegar você na outra curva e te comer pelas beiradas. E vai pra cá e vai pra lá. Velho, você deixar de ser sem vergonha eu parar de vibrar na doença. E a doença é defeito de caráter. No frigir dos ovos, a doença se resume aos defeitos de caráter. Por isso que o plano central do programa de 12 passos é chegar no 7º, velho, e humildemente ser removido. Deus remove, velho, esse núcleo da doença, que são os defeitos de caráter, todos derivados do meu profundo egocentrismo, da minha obsessão e da minha compulsão. É mais ou menos isso que eu vejo, essa sem vergonhice que eu tô falando no programa de hoje. Maravilha? Beleza, companheiros, vamos ouvir mais um som e já já a gente volta com o bloco final. Você não está conseguindo atingir suas metas? Às vezes, a rotina e o tédio te atrapalham? Em alguns momentos você sente que queria sumir? Sua recuperação parece que não está trazendo a satisfação e a alegria que deveria trazer? Talvez seja a hora de ter um acompanhamento terapêutico profissional para ajudar a colocar a vida nos eixos. Meu nome é Marco Melo e trabalho com terapias holísticas em dependência química ou para pessoas que têm questões psicológicas e existenciais a ressignificar em suas vidas. Neste trabalho posso usar tanto as técnicas terapêuticas clássicas, como a TCC e a TREC, quanto ferramentas auxiliares, como a astroterapia, numerologia, taroterapia e oráculo-terapia. Terapia não é coisa de louco, não. Muito pelo contrário, é um caminho para a sanidade, a saúde mental e o realinhamento espiritual. Cada caso é abordado de maneira pessoal e individualizada, pois, enquanto seres humanos, somos parecidos, mas somos únicos. Caso queira conhecer melhor meu trabalho, podemos marcar uma sessão terapêutica sem custo. Meu WhatsApp é 11 9 9675 2115 ou me procure no Insta, @MarcoAcemelo69. Ei, você que está em recuperação, acompanhe essa canção. Onde está a recuperação? Composição Rodrigo Dias, Sete Lagoas e Marco Melo. Recuperação.
voltar à vida normal, ato ou efeito de recuperar-se. Não adianta incinerar todas as drogas do mundo. Nem quebrar todas as garrafas, nem os bares fechar. Não adianta prender todos os traficantes. Não adianta proibir nem legalizar. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. A recuperação está no universo interior. A recuperação está no espírito. A recuperação está no universo interior. A recuperação está dentro do coração. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Legal, bacana, voltamos com o programa Independência. Nesse último bloco, galera, eu quero dividir um texto do meu livro. Vai sair, um dia sai, se Deus quiser. Do livro Reflexões acerca dos 12 Passos, que fala não só da sem vergonhice, mas fala dessa vida dupla que nós tínhamos na ativa, né? Olha que interessante. Os adictos alcoólicos, em sua maioria, são exímios atores e aprenderam este ofício na prática de precisar viverem vidas duplas. Uma, quando estavam no uso de substâncias, incluindo o álcool, e outra, que era a imagem que queriam que os outros tivessem de si. Não queriam que as pessoas do seu convívio, como familiares, amigos, patrões e colegas de trabalho, soubessem da existência do seu outro eu, pois no fundo já tinham percebido que estavam fora de controle no uso abusivo, e isso poderia comprometer sua imagem. O problema é que sua doença é progressiva e as atrapalhadas que faziam sob efeito de substâncias ficavam cada vez mais intensas e frequentes. No dia seguinte, a uma noitada, com a cabeça doendo e a mente anuviada, lembravam-se vagamente de fragmentos de coisas que haviam feito, e isso causava embaraço, medo e vergonha. Mas, numa tentativa desesperada de negação, varriam essas lembranças desagradáveis para baixo do tapete da mente e tentavam esquecer. No entanto, este auto-engano só as leva a mais episódios de descontrole. Apenas com a admissão de sua impotência e a constatação da perda de domínio de suas próprias vidas é que podem se render ao programa de recuperação. Eu falei esse textinho aqui para vocês porque, olha só, voltando lá no primeiro bloco, né? Olha só a insanidade e a sem vergonhice do cara. Porque, vamos falar a verdade, quem tem vida dupla... Não existe esse negócio de a não ser que você tenha um problema psicológico, psiquiátrico sério, das pessoas não se comunicarem. Mas sabemos
né? O Clark Kent sabe que ele é o Superman. Tá entendendo? Então, essa vida dupla é justamente essa sem vergonhice que um adicto pode ter. E a gente traz e pode trazer isso para dentro da recuperação. A gente pode continuar essa vida dupla, como eu terminei o bloco passado. A pessoa continua traindo, roubando, desviando dinheiro, sendo no trânsito, né? Sendo corrupto no trânsito. Trânsito é corrupção também, enfim, né, velho? Isso aí tem a ver com uma vida dupla, que ela pode invadir uma pessoa em recuperação. Então, essa nossa doença, ela precisa muito ser tratada. E o tratamento, vocês já bem conhecem, é através do trabalho de passos. Eu falo bastante aqui sobre trabalho de passos, eu gosto desse sistema de trabalhar passos, é o que salvou a minha vida e é o que está me fazendo, talvez, conseguir enxergar esse outro Marcão, né? Porque o Marcão sem vergonha, ele continua latente aqui dentro, louco pra sair, né? É o que eu falei outro dia aí, do Mr. Hyde. O Mr. Hyde continua, ele tá enjaulado pela recuperação, pelo programa de 12 passos, mas ele tá... Ouviu o barulho da jaula? Da monga? A monga quer sair, velho. A monga tá toda hora querendo sair. E se eu permitir, essa monga sem vergonha vai sair da jaula e o resultado final pode até ser a volta ao uso. Por que não? Ninguém está isento de usar. Você é adicto, você pode usar. Não adianta você estar 20 anos limpo, 10 anos limpo. Eu vou fazer 12 no mês que vem. Não adianta, filho. Não adianta. Continua no tratamento, senão a sem vergonhice vai fazer você voltar a usar. A real é essa. Então, o programa de hoje, doença ou sem vergonhice, se era uma pergunta, não foi respondida. Eu acho, porque, mano, é muito sutil a diferença entre a doença e a sem vergonhice. E é isso que o programa Independência trouxe hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, beijo no coração e até a semana que vem com mais programa Independência. Hoje não vai ter o Julinho não, hoje eu vou botar algumas partilhas de companheiros em recuperação anônimos. Maravilha, maravilha, fiquem com Deus, um beijão no coração, amo todos vocês e muito obrigado. A estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Tive que ir ao inferno pra dar valor ao paraíso, ver no pranto pra dar valor ao meu sorriso. Desrespeitei a mim pra dar valor ao respeito, ver pra dar valor à vida, gritar pra dar valor ao silêncio, guerrear pra dar valor à paz. Estradas tortas, em pedras tropecei, caminho sem saída para aprender a linha reta, verdadeiro florescer. É mais simples e correta. Estradas tortas, em pedras tropecei, caminho sem saída para aprender a linha reta, verdadeiro florescer. É mais simples e correta. A estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Caminhada, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Olá, companheiros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Fernando, sou um adicto em recuperação, estou limpo hoje. Estar limpo hoje vem em primeiro lugar na minha vida. Estou limpo há 13 anos,
6 meses e 26 dias, mas com a plena convicção de que o dia de hoje é o mais importante. Eu falo de Vitória, Espírito Santo, e atualmente eu sou tesoureiro do Grupo Vitória, de NA. E fui convidado para partilhar sobre esse tema, chamado automanipulação. Bem, primeiramente sobre o tema, foi difícil refletir, né, um pouco sobre o que falar sobre esse tema, porque geralmente esse termo de manipulação, ele cabe muito quando eu tento utilizar, né, desse expediente da manipulação para convencer pessoas, né, a fazer o que eu quero, para manter ativa a minha doença através do egocentrismo. Agora, a manipulação de mim mesmo, no caso, a automanipulação, eu vejo que ela se confunde um pouco com o autoengano. E aí eu vou citar algumas situações em que eu vejo a atuação da doença nesses aspectos, né? Momentos em que ou eu tento me auto-enganar e acabo tentando me auto-manipular, né? Porque acaba que nessas situações sou eu contra eu mesmo. No caso, a doença tentando agir e eu não conseguindo aplicar a recuperação, que também está em mim, e aí eu fico nesse jogo de fazer o que eu não devo em relação aos princípios da Irmandade. E um exemplo clássico, por exemplo, de automanipulação ou até autoengano é em relação aos evites do programa. Por exemplo, toda a sala de NA, eu acredito que a maioria, tem o quadro dos evites e procures. E lá está muito claro de que eu devo evitar andar com pessoas que usam drogas, em locais onde há o consumo de drogas, de fazer coisas, né? Hábitos que me levam a ter contato ou ao uso de drogas. Então, isso para mim, isso também está na nossa literatura, isso para mim é muito claro em relação a um aspecto da recuperação. Não frequentar lugares que tem pessoas que usam drogas e locais da minha ativa, né? Hábitos da minha ativa, porque é uma ferramenta do programa, é uma diretriz do programa. Então, eu tenho conhecimento disso, isso está em um poder maior do que eu, que é o programa, que é a literatura, e aí mesmo assim, eu escolho ir numa micareta, eu escolho ir num carnaval. E essa escolha, ela muitas vezes, e eu já fiz essas escolhas, micareta não, né? Mas eu me lembro que eu já fui em show de reggae limpo, por exemplo. E essas escolhas, elas passam por um processo de auto-engano e auto-manipulação. Porque eu escolho de forma consciente utilizar alguns trechos isolados da literatura ou algumas visualizações do programa e dos benefícios do programa de forma geral, de forma genérica, para fundamentar, para justificar uma decisão e uma escolha doentia. Por exemplo, na toalha azul que está lá nas nossas mesas de reunião, nós temos o símbolo de NA, temos o símbolo e no topo do símbolo de NA nós temos a palavra liberdade. E aí, quantas vezes eu já falei disso e já ouvi muito disso nas nossas reuniões, de que eu fiquei limpo para ser livre. O programa me dá a liberdade. Qual será que é essa liberdade que o programa me dá? E aí eu já faço referência a uma frase clássica que diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Vigilância de quê? Vigilância das substâncias, vigilância das pessoas que usam, vigilância dos lugares que contêm o uso de drogas constante.
Então, no show de reggae, por exemplo, 98% das pessoas estão usando. 98%. Na micareta, no carnaval, eu estimo aí, né? Estou chutando. 98% das pessoas estão bebendo. Estão fumando, estão cheirando, sei lá. E sempre foram ambientes que eu ia quando eu usava. Então são ambientes e são hábitos da minha ativa. São locais da minha ativa. Mas eu fiquei limpo, estou há um tempinho limpo. E aí eu acho que em decorrência do meu tempo limpo somente, eu adquiri o direito de frequentar esses lugares. Eu adquiri o direito de frequentar esses lugares, adquiri o direito de andar com algumas pessoas e adquiri o direito de ter alguns hábitos antigos. E aí, quando eu começo a olhar para estes pontos do programa que falam de liberdade e utilizo disso para ir contra outras diretrizes do programa, como, por exemplo, Juventude e Recuperação. Perdemos o direito de frequentar locais ativos, né? Bares, boates, casas noturnas, e de nos relacionar com pessoas que usam drogas. E aí essa frase ela é bem completa, né? É uma frase completa. Perdemos o direito. Mas aí na toalha tem a palavra liberdade. E aí eu fiquei limpo, eu pratico o programa para ser livre. E aí eu começo nessa ilusão, né? Nesse auto-engano, nessa manipulação, para me convencer de que está tudo bem. Ir num show de reggae, tá tudo bem. Pular o carnaval, tá tudo bem. Andar com pessoas que usam drogas. E aí, de forma sorrateira, de forma talvez inconsciente, eu me convenço, ou seja, eu me manipulo de que eu posso agir dessa forma. E aí, companheiros, eu caio neste padrão de auto-engano, um padrão de auto-manipulação. E, infelizmente, esse tipo de comportamento é muito comum hoje, pelo menos por alguns companheiros aqui da minha cidade. Eu escuto vários, esses dias eu recebi foto, né, do companheiro, estava numa micareta aí, num negócio de axé, e postou no grupo de WhatsApp do Grupo Vitória, um monte de recém-chegado. Aí ele postou uma foto com uma garrafa de água e diz assim, é possível, né? A mensagem dele foi tipo assim, é possível. E aí, será que eu passei pelo que eu passei, fundo de poço, desespero, isolamento, para ficar limpo e ir para uma micareta beber água? Será que a vontade do poder superior de ter me retirado daquele local, do fundo de poço, de ter restaurado toda a minha vida, de ter feito eu construir uma vida melhor, uma vida limpa, de ter ficado limpo, um servidor do grupo, será que o poder superior fez tudo isso comigo para que eu mostre para o recém-chegado que hoje eu posso ir para uma micareta e beber água? Que eu posso ir para um show de reggae e beber água? Beber Red Bull energético? Será que essa é a vontade do poder superior para com relação a mim? E aí eu penso que eu só caio neste processo de automanipulação, o auto-engano, quando eu não me conheço. E eu só não me conheço se eu não pratico os passos. Se eu não conheço os passos. Até porque para praticar eu tenho que conhecer. E aí eu caio nesse melodrama. Nesse melodrama de estou limpo há um tempo, a vida está estabilizada, eu não uso mais drogas, então eu posso curtir a minha liberdade indo num show de reggae, indo numa micareta, num carnaval, e assim sucessivamente. Essa é a mensagem que eu vou transmitir depois de 13, 15, 20, 25 anos limpo. Será que é esse o propósito dessa irmandade? Será que é esse o propósito de um adicto limpo em recuperação, um servidor de grupo?
E aí, se eu for ler um pouquinho dos nossos livros, se eu for analisar um pouquinho dos nossos passos, eu vejo que não. Primeiro porque quando eu busco nesses locais, nessas pessoas e nessas coisas, me contentar, eu já estou insano. Já estou insano, porque o segundo passo me mostra que é insanidade eu buscar com as coisas externas satisfazer os meus problemas internos. E quando eu me permito ir num local desse, eu não estou admitindo que eu sou impotente. Pelo contrário, eu me acho potente perante essas situações. Infelizmente, para as pessoas que ainda acreditam que o nosso problema é a droga, é o uso de droga, é muito fácil cair nessa armadilha. Porque eu estou limpo há 20 anos, estou limpo há 15, há 25 anos, então eu estou forte para me submeter a esse tipo de ambiente. Enquanto o que nos torna adictos não é o uso de drogas e nem mesmo o comportamento. O guia para trabalhar os passos, ao falar sobre a doença da adicção, diz que o que nos torna adictos é a doença da adicção. E isso sepulta de vez qualquer justificativa sobre, eu já tenho esse tempo limpo, então eu posso. Não é fácil manter, digamos assim, a mesma pegada da recuperação, que nos impõe limites com muito tempo limpo. E aí, quem ainda se ilude de que o problema é droga, e tem muita gente que se ilude. Tem muita gente com 15, 20 anos que vai para a sala e fala que está limpo. E a partilha é a mesma. Eu usava droga, minha vida era uma merda. Estava no fundo de poço. Parei de usar droga, minha vida está boa. Tem muita gente que a partilha ainda é baseada no uso de drogas e na abstinência de drogas. E aí a ilusão de que se eu paro de usar, tá tudo bem, eu posso fazer o que eu quiser, é errada. E aí eu questiono, será que, tendo vivido o fundo de poço, fazendo essas coisas lá atrás, é a vontade de Deus que, estando limpo hoje, eu faço essas coisas no presente? O texto básico, o guia, ele é muito sábio, né? A literatura é maravilhosa nesse sentido, porque ela não consegue nos dizer diretamente o que é a vontade de Deus, mas ela diz claramente o que não é a vontade de Deus. E não é a vontade de Deus que eu volte a usar drogas. Não é a vontade de Deus que eu faça coisas que possam me levar a usar drogas. E aí eu questiono, é mais fácil eu voltar a usar drogas estando em casa, com minhas famílias, passeando num clube, num cinema, jantando fora? Ou é mais fácil que eu volte a usar drogas frequentando um show de reggae, frequentando micareta e indo para carnaval? E aí, se eu não estou atento, se eu não estou preocupado em praticar esse programa, em entender a vontade de Deus para mim, eu faço o que eu quiser, porque o programa me dá liberdade. Porra, é muita ilusão, né? É muita ilusão. Mas, para quem vive a superficialidade da abstinência somente, tá tudo bem. A pessoa vai e paga o preço. Pode até ficar limpo, mas não tem a vida nova, não tem a maneira de viver nova, porque faz as mesmas coisas do passado. Não tem como ter vida nova, ter coisas novas, se os meus hábitos são antigos. Então é por isso que eu entendo que a automanipulação, ela está diretamente ligada à minha incapacidade ou ao meu não desejo de conhecer e praticar esse programa. Obrigado, tamo junto. Essa música se chama Anônimo, composição Marco Melo e Rodrigo Dias. Só por hoje é a minha nova história. Vivo o eterno agora.
Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora. Mas cá estou de peito aberto, de cabeça erguida, por uma irmandade fui acolhido. Não sou mais digno de dó, não mais me sinto oprimido. Hoje eu não estou mais só. Vivo apenas um dia de cada vez. Só por hoje é a minha nova história. Boa tarde a todos. Me chamo Wagner, sou um adicto, doente, em busca de recuperação, em busca de tratamento. Tô limpo há 13 anos, 2 meses e 16 dias. Vale hoje. E é muito válido, né? Fui chamado convidado, né? Para falar de recuperação e recaída. E é um tema que eu acho que era para mim mesmo, né? Eu tive muitas recaídas até chegar nesse programa, né? Fiquei por 16 vezes internado. Todas essas internações eu que busquei. Fiquei 1 ano internado, depois fiquei mais 1 ano. Eu era bem jovem, né, dos meus 18 a 19 anos. Né, e foi bem legal, difícil. É difícil falar que não foi bom. Foi muito bom, na verdade, né? Poder passar por uma instituição e ter ficado... Eu conheci o estado de Pernambuco, o estado de Sergipe,
Conheci alguns outros locais, né, que eu já conhecia, como Rio de Janeiro, né, tudo em instituições de tratamento, né. Fiquei por muitos anos, né. E todas as vezes que eu saía, havia a recaída, né? E era bem difícil. Toda vez a recaída, eu conhecia até um poder superior lá dentro, mas trocava esse poder superior aí por o poder superior, mulher, dinheiro, sucesso, carro, essas coisas, né? E em 2010 foi diferente, né? Tudo aconteceu de uma forma bem diferente. Eu fui para internação, já estava habituado a ir todo ano. Sempre fui uma pessoa que tive muita sorte na vida. Era empresário. De empresário virava mendigo. É um negócio de louco, né? O adicto tem muita sorte, né? E eu tive essa sorte, ganhar muito bem, muito dinheiro, viajar para lá e para cá, litoral paulista. Eu viajei durante uns 8 anos aí, com muito dinheiro no bolso, com loja de roupa, representante comercial. Fiz de tudo que eu queria, né? Mas eu era o cara que rezava o terço e depois ia lá fumar aquele, né? E o tempo passou. Na minha última internação, conheci os 12 Passos. Um pouco antes eu cheguei em Narcóticos Anônimos. Saindo de uma internação, me falaram, né? Eu nunca tinha conhecido Narcóticos Anônimos, nessas internações todas católicas. E aí me falaram sobre Narcóticos Anônimos. E eu vim procurar, porque era o último vagão do último trem. Então, quando eu vim buscar a Narcóticos Anônimos, foi na igreja. E aí no primeiro dia, já me chamou a atenção. O meu ingresso foi feito com muito amor, né? E a pessoa me olhou com um brilho no olhar que eu nunca esqueço, né? E aí realmente foi a minha decisão de ficar. De conhecer, né? Porque eu acabei ficando porque eu já sabia que eu ia ter muitos problemas e outra. Eu precisava, era a última vez, né? Eu já tinha perdido tudo, já tinha perdido, sei lá, 2 casamentos entre aspas, que eu nunca casei, mas morava junto, né? E carro, lojas, eu tinha perdido um monte de coisa, essa é a verdade. Reputação, né? Dignidade. Então, assim, aquele lugar me chamou muita atenção. E eu comecei a frequentar. E foi muito bacana. Os primeiros 3 meses foi ótimo, porque eu estava sem carro na mão. Então, eu estava dando valor àquilo, estava sem emprego e tal. Depois disso, que eu peguei o carro na mão, depois de 3 meses, aí eu comecei a virar o senhor da minha vida, né? Tinha um padrinho, desapadrinhei o padrinho. Ficar fora do grupo fumando cigarro era uma delícia, né? Porque eu gostava sempre do errado. Então, o errado sempre me chamava a atenção. E é muito louco isso, né? E aí os companheiros falavam pra mim, ó, você vai recair, você vai voltar ao uso. Eu falava, não, o controle tá na minha mão, porque eu nunca fiquei na rua mais de 6 meses limpo, né? E minha vida deu uma guinada. Aí eu fui trabalhar em 2 empregos, né? Mentindo pra caramba, né? Os defeitos de caráter começaram a aparecer, mas eu não sabia ainda de defeito de caráter. Mal e mal sabia fazer oração na serenidade. E sabia uma outra coisa, sabia que o grupo deixava limpo e ficava lá. Era isso. Arrumei uma namoradinha, aí acabou tudo, né? Aí eu disputava o grupo e ela, né? Aí ela falava que ia fazer um bolo de chocolate, eu já não ia mais pro grupo. E o pessoal do grupo me falando, olha, vai ler, vai estudar sobre e tal. Enfim, recaída veio com 11 meses, né? Recaída veio.
E lendo o folheto Recuperação e Recaída uma vez, estava falando lá que de repente essa recaída poderia ser para realmente mexer com tudo dentro de mim, dar uma sacudida mesmo, de verdade. Porque assim, ó, eu já tinha um programa, eu já acreditava no programa, o programa já era algo que me soava familiar em tudo. E assim, eu tive muitos benefícios em ficar 11 meses limpo e eu nunca tinha ficado. Então eu imaginei, aquilo ali era pra mim. Tinha um padrinho, já tinha arrumado um novo padrinho. E esse novo padrinho era um cara fantástico. Então, tipo, juntou o útil ao agradável. E aí eu fui pra internação, porque eu sabia, né? Eu recaí, usei um dia e fiquei muito arrependido. E aí, passaram-se um mês, eu fui usar de novo e aí realmente eu usei, né? Usei 3 dias e aí a coisa ficou mais grave. Eu resolvi me internar, pedi ajuda para um amigo e fui para internação. E aí realmente começou a fazer sentido os 12 passos, né? De entender realmente o que era o primeiro passo. O primeiro passo para mim foi o que realmente me deu chão. E me falou assim, ó, não tem nada a ver com Deus. O negócio é com você. Para de terceirizar a culpa, a responsabilidade de você viver desse jeito, né? E aí eu comecei a ver sobre responsabilidades, cara. Tinha muita responsabilidade para ser tratada, para ser descoberto. Tinha muita coisa para ser descoberta. A real é por que eu usava. Precisava entender quem sou eu, qual é o meu papel no mundo, sabe? E essa parada toda aí não é com Deus, é comigo. Deus, ele vem na hora que eu abro os braços e falo, tô indo, né? Se fosse fácil andar com Deus, nossa, é bem difícil andar com Deus, não é fácil. Todo mundo fala que anda com Deus, mas assim, tem que ter muita honestidade, muita boa vontade, muita sabedoria, muito força de vontade, assim, é extremo, necessidade, sabe? Se deixar levar. E realmente eu fui descobrindo o porquê tanta recaída, o porquê tanto correr atrás de mulher, sabe? Realmente essa recaída foi uma mistura de 1 milhão de sentimentos. Porque eu descobri tanta coisa, porque assim, chegou uma hora que eu não tinha mais força. Então eu usei a força do meu filho. Eu sabia que o cara tinha um risco grande dele virar um adicto. E só de saber tudo que eu passei, o cara ter que passar, já me deixava com o coração apertado. Então realmente, na internação eu fui descobrir. Me chamaram para me ser leitor, ouvinte de Quarto Passo. E eu comecei a me aprofundar mais. E o meu segundo passo eu vi que já estava cravado lá atrás já. Eu já tinha um contato com um poder maior, mas eu não sabia usar isso aí, né? Porque assim, eu traía Deus com um tirinho, com tudo que é inho, né? E eu era pior que Judas, essa é a real. Agora, esse folheto, Recuperação e Recaída, ele mexeu, porque várias vezes eu ia para a sala, depois que eu saí da instituição, para escutar os companheiros com mais tempo falar sobre recuperação e recaída. Porque era algo realmente que eu não queria voltar a ter uma recaída. E aí, simplesmente eu comecei a usar realmente, de fato, o padrinho. Porque muitas vezes a gente tem um padrinho só para nomear padrinho, né? E aí o cara me falou para me escrever o primeiro passo. Escrevi o primeiro passo, partilhei. Todo mundo fala que é um passo lindo, e eu acho lindo mesmo. Descobri um cara que tinha vários problemas.
E era bem doloroso para mim ser adicto. E ali mesmo também eu fiz as pazes com a adicção. Comecei a aceitar, cara, que eu sou adicto e já era. E tem benefícios em ser adicto. Tem vários benefícios em ser adicto. Não preciso pegar o chicote e ficar batendo porque eu sou adicto. Tem muita coisa boa em ser adicto. Eu consigo prevenir as besteiras que eu faço, cara. É só olhar de mente aberta. Ou assim, tem pessoas que estão do meu lado que sempre estão me freando, sabe? Que sempre estão me apontando, sempre estão falando sobre, sempre estão me orientando. Isso é muito louco, porque assim, minha vida toda foi viver sozinho e achar que eu estava fazendo certo, cara. E mesmo no programa, muitos anos foi isso. Achar que eu estou fazendo certo. E não ter... Porque assim, o meu Deus é quem? Meu poder superior é Deus. Legal, compreendo isso. Mas são vários poderes maiores do que eu, né? Que ele manda. Lá na clínica era o terapeuta, psicólogo. Na hora que eu tenho problema com o meu carro, eu levo o carro no mecânico, ele é meu poder superior. Na hora que eu vou no médico, o médico é meu poder superior. Por agora mesmo eu passei por um problema, achei que ia morrer e tudo. Quem foi meu poder superior foi o médico. E eu tenho que acreditar no que ele fala. Ele não está fazendo uma brincadeira como eu fazia antigamente, que eu ia para a clínica e eu já sabia, estipulava até o tempo que eu tinha que ficar lá, entendeu? Não, as pessoas estudam, fazem as coisas certas, são pessoas sérias, né? E eu comecei a juntar tudo na minha recaída, cara, sabe? Muita recaída. E assim, a próxima ia ser morte. Ia ser morte. E segundo e terceiro passo me deu um norte. Quando eu cheguei no quarto passo que eu escrevi, eu vi aquelas coisas lá que, na verdade, o meu primeiro passo foi tão bem feito que quando eu cheguei no quarto passo, eu senti dor. É óbvio, mas assim, eu já estava mais à vontade, mais familiarizado com o programa, sabe? Eu já sabia que eu tinha uns defeitos de caráter que eu não queria largar. Foram nomeados ali os defeitos de caráter. Vi também que eu era um companheiro muito querido por muita gente, pela minha família. Minha família teve uma mudança gigante, significativa, sabe? Muito gostoso vivenciar isso. Agora mesmo eu tô aqui na praia. Tô na frente de um lago. Tô pertinho da praia. Minha casa tá umas 2 ruas para baixo. É um espaço bem bacana, natureza e tal. Cara, eu tô aqui realmente por conta da minha última experiência com a recaída. Que lá eu falei, não dá para brincar mais, chega, eu preciso tomar uma decisão. A decisão agora é coisa séria. Ou muda ou morre, é vida ou morte. E aí realmente peguei reuniões para valer, 2 reuniões por dia, durante 3 anos. Fui escrever, fui descobrir mais sobre minha pessoa, para não parar de botar a culpa nos outros, né? Eu vi meu filho agora, passou de bicicleta aqui, e minha mulher tá escutando música lá, né? E assim, o meu sim que eu dei pro programa lá atrás, fez a diferença para mim estar passando esse momento aqui. Poder descansar, poder vir pra praia, poder estar junto com a minha família. Narcóticos Anônimos me devolveu para minha família. O programa de 12 Passos me devolveu para minha família. Sobre essa recaída, foi no Dia das Mães, né? Foi um pouquinho antes do Dia das Mães. E eu lembro que chegou o Dia das Mães, eu fiquei pensando, vou lá falar para minha mãe? Não vou. Resolvi não falar para ela, falei que eu ia para a clínica de um amigo meu fazer um processo de aprendizado, que ele me chamou para trabalhar lá. Eu contei uma história lá e o pessoal viu que eu estava bem e falou, não, vai, se é isso que você quer, sabe? E aí, na minha troca de ficha de 5 anos, eu chamei minha mãe, né? E aí contei essa história para ela, falei, olha, 5 anos atrás eu recaí
E aí eu preciso contar isso daí pra você, né? Eu não tive coragem de contar no dia que eu recaí. Então, tô contando agora. Mas foi muito significativo, que foi no dia da troca de ficha. 5 anos depois eu contei, porque assim, eu não aguentava mais fazer minha família sofrer. Tava todo mundo muito contente com aqueles meses que eu tava ali, sabe? E assim, eu tinha que tomar uma decisão forte na minha vida. Não era questão de, Deus ajuda, Deus isso, Deus aquilo. Não. Deus ajuda na hora que eu tomo a decisão, né? Minha decisão foi tomada lá atrás. E aí eu venho fazendo todo dia o que vocês me sugerem. Converso com o padrinho diariamente. Tenho contato com a sala pelo menos 3, 4 vezes por semana. Tenho contato com os 12 passos todos os dias. Todos os dias. Não tem... Não, hoje eu tirei folga por conta da minha família. Olha, só tem família porque tem os 12 passos. Porque eu continuo me interessando, eu continuo voltando, eu continuo aprendendo. Eu continuo tentando ser um ser humano melhor. Eu continuo ajudando outras pessoas, eu continuo fazendo pelos meus familiares, né? Eu continuo me aprofundando nos passos, eu continuo... Minha vida está continuando, né? Eu não imaginava que eu ia me formar, né? Que minha formação para mim, perto dos passos não vale nada, porque se não tivesse os passos não tinha formação. E assim, é muito louco, né? Comprei alguns bens materiais, né? Mas isso também não vale de nada, isso é bom, mas assim, o tempo vai te dar isso. A sua competência, o tempo vai te dar isso. Não tem nada a ver com, né, estar em busca de recuperação. Em busca de recuperação é a primeira coisa que vem. Se o meu problema está numa moto, num carro, numa viagem, tem alguma coisa errada. Se está numa mulher, tem alguma coisa errada, né? Eu tenho que entender o seguinte, os passos, eles me dão a qualidade de vida da qual eu busquei anos e anos da minha vida. Então essa recaída foi realmente onde eu busquei fazer o que precisava ser feito. O que tem que fazer? É dessa forma, eu vou sofrer, mas eu sofro muito mais no uso. Isso eu tive certeza, ano após ano, que o uso fez eu sofrer muito mais. Eu sofro agora que não, comecei um curso, comecei um negócio ali, já tô sofrendo de ter que fazer, sabe? Vou ter que escrever, vou ter que pesquisar, vou ter que ler, só que assim, na hora que eu vou lá e consigo pegar o diploma, é uma felicidade gigante. Então assim, infelizmente, para crescer temos que sofrer. Eu gostaria de crescer sem sofrimento, mas não dá, né? Mas eu sei que eu vou continuar voltando. Para mim foi muito importante esse processo, é uma odisseia, Narcóticos Anônimos, os 12 passos. Tudo isso por conta de uma recaída e de uma decisão na recaída. Obrigado só por hoje, tamo junto. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação. Até domingo que vem com mais informações a respeito de alcoolismo, de adicção e todo o universo da dependência química. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.